Olá pessoal, hoje 2 de junho de 2020 e nós vamos voltar a tratar do inquérito policial. Como nós terminamos a última aula dizendo que iríamos tratar dos aspectos referentes ao pacote anticrime, é exatamente a ele que nós vamos nos ater nessa fase inicial da aula. Bom, é importante dizer que uma parte do pacote anticrime ela encontra-se suspensa por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tratar dessa parte, inclusive, que está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que a qualquer momento pode ser revista a decisão pelo Pleno, já que se trata de uma decisão monocrática e, portanto, a gente analisa como necessária a sua análise. Bom, nós já vimos nos encontros presenciais que o artigo 3º do Código de Processo Penal foi alterado, onde se fez inserir a existência do sistema acusatório como sendo o sistema adotado pelo processo penal brasileiro. Nós já fizemos algumas considerações a respeito desse sistema acusatório, sistema inquisitorial e sistema misto, e portanto não voltaremos a isso, porque já vimos. Agora vamos analisar o artigo 3º-B, que é o que nos interessa no dia de hoje. O artigo 3º-B do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Bom, o que é que esse artigo 3º-B está dizendo de maneira bastante clara? Que nós vamos ter, durante a persecução penal, a existência do chamado juiz de garantias. Esse juiz de garantias, entre muitas funções dentro do processo, as principais são de salvaguardar, como diz aqui a legislação, os direitos individuais, salvaguardar, proteger os direitos individuais e também controlar a legalidade da investigação. Então, na fase da persecução, no âmbito do inquérito, qualquer necessidade que resulte na intervenção ou na invasão do direito individual do investigado, do suspeito, haverá um controle dessa legalidade por um juiz que passou a ser chamado pela legislação de juiz de garantias. Ele tem essa missão de filtrar o inquérito policial, que posteriormente será base para a interposição da ação penal. E aí o sistema jurídico ele está prevendo que haverá um juiz que ficará exclusivamente à frente do controle da legalidade da investigação, preservando os direitos individuais, e que um outro juiz se responsabilizará pela fase processual propriamente dita, a partir do momento em que haja o início com a apresentação da ação penal. Bom, além desse controle da legalidade e da proteção ou salvaguarda, como diz o legislador, dos direitos individuais, vai caber ao juiz de garantias receber a comunicação imediata da prisão. Isso já está previsto na Constituição Federal, mas o legislador adora repetir em outras legislações, sobretudo na legislação infraconstitucional, que já está na Constituição, receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade, toda vez que houver a prisão em flagrante, ou mesmo por mandado de prisão, já que nós temos a possibilidade da audiência de custódia, que foi regulamentada aí pelo CNJ e que é uma realidade já, deverá se comunicar ao juiz e ele vai então observar se há necessidade de manter a prisão, decretando-a, ou melhor, convertendo-a em prisão preventiva, caso seja hipótese de flagrante, ou concedendo a liberdade provisória com ou sem fiança, ou mesmo relaxando a prisão em flagrante, caso considere que a prisão passou a ser ilegal. No inciso 3º do artigo 3º-B, nós temos que cabe ao juiz de garantias zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Bom, quando há a prisão, eu já disse,
a audiência de custódia, onde o juiz verifica as condições da prisão. Nessa audiência de custódia, o juiz não vai analisar a questão de mérito, ele somente observa a forma, ele somente observa a regularidade do ato prisional. Se o preso teve os seus direitos respeitados, se teve a sua integridade física e mental respeitadas. Então, o juiz ele observa somente aspectos formais, ele não entra na culpabilidade, ele não entra no mérito para analisar se é responsável ou não é responsável pelo delito. A partir dessa audiência, então, o juiz define se mantém a prisão ou se concede a liberdade ao indivíduo. Aqui no inciso 4, nós temos que deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. O juiz de garantias também tem que ser informado acerca de qualquer investigação criminal. Isso para evitar que haja uma investigação tramitando e os objetivos desta investigação não sejam, vamos dizer assim, republicanos, não sejam legais, tenham outra finalidade, como perseguir e etc. Então, para evitar que coisas dessa natureza aconteçam, a legislação aqui pelo artigo 3º-B passou a exigir que o juiz de garantias seja comunicado de qualquer procedimento de investigação criminal que esteja instaurado. Também compete ao juiz de garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. As medidas cautelares, a gente vai analisar mais adiante, estão descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal. São diversas as medidas cautelares. Medidas cautelares diversas da prisão ou as medidas cautelares mesmo prisionais, porque as prisões anteriores à sentença penal condenatória se revestem de uma certa cautelaridade, como a prisão preventiva, prisão temporária e mesmo a prisão em flagrante, onde alguns doutrinadores até dizem que não seria uma prisão cautelar, mas uma prisão pré-cautelar. Aí são temas que serão analisados posteriormente. Também, além de decidir sobre requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, cabe ao juiz de garantias prorrogar a prisão provisória, outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma disposta neste Código. O legislador, recentemente, ao promover essas alterações, e já mesmo com a Lei 12.403 de 2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão, ele tem primado pelo respeito às garantias constitucionais. E com isso tem estabelecido determinadas regras que garantam o que está previsto na Constituição Federal, como, por exemplo, a observância do contraditório quando houver a necessidade de se estabelecer a prorrogação de uma prisão provisória ou mesmo de uma outra medida cautelar, como está aqui no inciso 6. Também caberá ao juiz de garantias ou das garantias, caberá decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados também o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Por vezes, há a necessidade de se antecipar a prova, por razões múltiplas, por diversas razões. Às vezes a testemunha vai embora do país, a testemunha está com a idade avançada e, portanto, em razão de situações específicas, é possível que o juiz determine que esta prova seja antecipada em relação à própria instauração do processo, ou melhor, dentro do processo, mas antes que se tenha designada a audiência de instrução e julgamento. Então, às vezes há essa necessidade, o processo está instaurado, mas a testemunha está bastante doente e não se recomenda aguardar que se designe a audiência ou que se espere a audiência já designada e, portanto, se pode, num procedimento cautelar, antecipar
essa produção de prova, objetivando preservar o conteúdo dessa prova. Isso quem deverá fazer é o juiz das garantias. Ainda nós temos o inciso 8, que fala em prorrogação do prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Bom, eu já disse no início desse nosso encontro que este artigo 3º está suspenso em função de uma medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, embora tenha sido deferida por um só ministro, mas essa liminar ainda está válida. Ocorre que, dentro dessa perspectiva, o legislador introduziu a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito, mesmo quando o investigado está preso. Isso é importante ser ressaltado porque, antes do pacote anticrime, caso o investigado estivesse preso, ele deveria ser posto imediatamente em liberdade, havendo pedido de prorrogação do inquérito policial pela autoridade policial. Ainda vigora esta regra de que, havendo a prorrogação do inquérito policial com o investigado preso, este deve ser posto imediatamente em liberdade. A regra é esta. Nós temos algumas questões específicas, como, por exemplo, a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, que tem no artigo 51 uma previsão diferente, uma previsão distinta, que a gente vai analisar mais adiante quando estivermos tratando do tema prazos para a conclusão do inquérito policial. Por ora, é importante dizer que este artigo 3º, que se encontra suspenso, mas que a qualquer momento pode ter essa decisão revogada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, prevê a possibilidade de se prorrogar a conclusão do inquérito policial, mesmo quando se trate de investigado preso. No inciso 9º, nós temos determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Vejam, o que é necessário para que um inquérito policial seja instaurado? É preciso que haja indícios de autoria e prova da materialidade. Se não estivermos diante de uma investigação que está fundamentada na existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, quem foi o provável autor do fato criminoso e que há a prova de que o fato existiu, não há razão para que essa investigação se viabilize. Portanto, não havendo fundamento, não havendo justa causa para a investigação, o juiz de garantias poderá determinar o trancamento da investigação ou o trancamento do inquérito policial por entender que não há fundamento para a investigação. Também o juiz de garantias ele poderá determinar, ele poderá requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Percebam que até agora nós vimos aqui diversas medidas que competem ao juiz de garantias. Essas diversas medidas visam reforçar a existência do sistema acusatório que está no artigo 3º-A, porque o sistema acusatório, como nós já vimos oportunamente, é aquele que estabelece a distinção de funções desses atores que atuam na relação jurídica processual, exatamente para evitar que um invada a esfera do outro, e aí objetivando distanciar o julgador para não se contaminar com essa proximidade com o Ministério Público, com o advogado ou o réu e com o próprio delegado de polícia, autoridade policial, o legislador achou por bem estabelecer a existência do juiz de garantias, que seria o intermediário entre a autoridade policial e o juiz que irá presidir o processo, de forma a não contaminar o julgador que vai oportunamente julgar o processo. Por uma razão muito simples, porque quando há esse contato muito próximo entre o delegado de polícia e o juiz que julga, inevitavelmente nós somos seres humanos e, portanto, somos falíveis. Às vezes há uma certa interferência
e a formação de um juízo antecipado, de forma que o juiz que tenha de julgar o processo, pelo contato muito próximo com o delegado, ele poderá já formar o juízo antes mesmo da prova ser produzida e inconscientemente ele terminar indo atrás da prova que reforça ou que legitima aquela sua decisão já tomada em função da proximidade com a autoridade policial. Objetivando então evitar que coisas dessa natureza aconteçam, como o professor Lênio Streck costuma dizer, que a maioria das decisões proferidas pelo Poder Judiciário são produzidas da seguinte forma: primeiro o juiz decide e depois ele vai atrás da fundamentação, quando na verdade o ideal é primeiro ele ir atrás da fundamentação para em seguida decidir, que é o ideal de justiça. Mas enfim, ainda cabe ao juiz de garantias decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática e de outras formas de comunicação, WhatsApp, Instagram, Facebook, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, quebra de sigilo no imposto de renda, quebra de sigilo bancário, telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas ou outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Aqui o legislador oferece uma fórmula aberta, uma carta em branco, para que um cheque em branco para que o juiz de garantias possa determinar, dentro do seu poder geral de cautela, a quebra de direitos fundamentais do investigado, objetivando a obtenção de outros meios de prova. Também caberá ao juiz de garantias julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Vocês terão a oportunidade de estudar no processo penal 4 o habeas corpus, e aí vocês vão entender como funciona a competência para a impetração do habeas corpus. Nós temos a figura da autoridade coatora, que é a autoridade que pratica a coação, que viola o direito de ir, vir e permanecer, e naturalmente se a autoridade que viola o direito de ir, vir e permanecer do investigado é o delegado de polícia, a competência para processar e julgar o habeas corpus será do juiz de garantias e não do tribunal, e nem tampouco do juiz do processo, porque o legislador resolveu estabelecer essa figura do juiz de garantias, que eu repito, está suspensa a aplicação do dispositivo. No entanto, é importante que a gente trabalhe academicamente com essa realidade, porque a qualquer momento poderá ser revogada essa decisão pelo Pleno. O que nós temos hoje está sendo aplicado, mas a legislação nova introduzida pelo pacote anticrime, neste particular, encontra-se suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente está observando porque a qualquer momento pode haver uma alteração nessa decisão. Ainda temos o inciso 13, que diz que cabe ao juiz de garantias determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Bom, o que é que a gente precisa refletir sobre a determinação de instauração do incidente de insanidade mental? É que, para se verificar a responsabilidade penal, deve-se, ao tempo da ação ou omissão, observar a rigidez mental do acusado ou do investigado. Se o autor do fato criminoso, ao tempo em que ele praticou o crime, ele não possuía sanidade mental, ou seja, ele não tinha controle sobre os seus atos, ele será processado naturalmente e ao final será absolvido da imputação, mas a ele será aplicada uma medida de segurança. A essa decisão nós chamamos de sentença absolutória imprópria, natureza jurídica da sentença que absolve o inimputável que cometeu crime já inimputável é de sentença absolutória imprópria. Por que há a necessidade de se verificar a sanidade mental? Porque se a insanidade mental sobrevém ao fato, ou seja,
ocorre depois que ele cometeu o fato, aí a situação muda. O processo não correrá, ficará suspenso até que ele recobre a sua rigidez mental. Daí a importância de se conferir ao juiz de garantias que decida sobre o incidente de insanidade mental. Também cabe ao juiz de garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. O que é que isso significa? Que somente depois que o juiz de garantias decidir se recebe ou não recebe a denúncia ou queixa, é que então iniciará a competência do juiz que julgará o processo. Ainda no inciso 15, nós temos que cabe ao juiz de garantias assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Nós já até analisamos isso quando falamos da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que franqueia. Eu até fiz a seguinte observação: já existia a Lei 8.906, que é o Estatuto do Advogado, em 1994, mas é preciso que um tribunal que não tem competência legislativa própria, competência típica, diga que a lei tem valor, coisas que só acontecem no Brasil. Então, tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que diz que o investigado, através do seu defensor, ou o próprio investigado, ele tem o direito de acessar a todos os elementos que já foram produzidos no âmbito do inquérito policial. Se não foi ainda produzida uma determinada prova no âmbito do inquérito policial, uma determinada diligência que ainda está em andamento, aí não há direito a esse acesso. Mas se já está encartado, se já está encadernado, se já está juntado aos autos, não se pode negar o acesso a essas provas que já estão lastreando a investigação. E aí cabe ao juiz de garantias decidir, quando necessário, o direito de acesso a esses elementos informativos que já estão nos autos. E o inciso 16 diz: deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. É possível que o investigado ele deseje indicar um assistente técnico para acompanhar a perícia que tenha de ser produzida no âmbito do inquérito policial ou mesmo em algum procedimento cautelar que tenha sido instaurado. E aí cabe ao juiz decidir acerca do pedido de admissão do assistente técnico. O inciso 17 diz que cabe ao juiz de garantias decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. O acordo de não persecução penal, nós já tratamos dele, e a colaboração premiada é uma outra questão que também vai ser tratada oportunamente, mas que cabe ao juiz de garantias decidir se homologa ou não homologa tanto o acordo de não persecução penal como o acordo de colaboração premiada. Ainda no inciso 18 agora, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Tudo que diga respeito à salvaguarda dos direitos fundamentais e também o que diga respeito ao controle da legalidade da investigação será competência do juiz de garantias. O parágrafo 1º foi vetado, o parágrafo 2º diz: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Ou seja, se houver representação da autoridade policial depois que o Ministério Público for ouvido, para prorrogar uma única vez a duração do inquérito policial por até 15 dias, a investigação não for concluída, aí o juiz determinará o relaxamento imediato
da prisão do indivíduo. E aqui nós temos agora que analisar o artigo 3º, C. O artigo 3º C, ele trata da questão da competência do juiz das garantias. Ele diz aqui: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Ou seja, o legislador disse que o juiz de garantias ele tem a competência ampla que encerra com o recebimento da denúncia ou queixa, e também que o juiz de garantias não atuará no âmbito dos juizados especiais criminais em relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º do 3º C, ele diz que, recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Ou seja, de verdade, recebida a denúncia ou queixa, a atuação do juiz de garantias encerra. Ainda que existam questões pendentes, estas serão resolvidas já pelo juiz da instrução e julgamento. E o parágrafo 2º diz que as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. O que é que isso significa? Que, após receber o processo das mãos do juiz de garantias, o juiz da instrução e julgamento tem 10 dias para reavaliar eventuais medidas cautelares que tenham sido determinadas no curso do processo ou da investigação pela autoridade judicial referente às garantias, o juízo de garantias. O parágrafo 3º diz que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. O que é que está dizendo o parágrafo 3º? Que a investigação ela não será anexada ao processo que vai ficar com o juiz da instrução e julgamento. A investigação ficará na secretaria do cartório, ficará acautelado na secretaria do juízo. Caso haja a necessidade de uma consulta ao que lá está, pelo Ministério Público ou pelo defensor do acusado, aí eles terão acessos. Porém, aquelas provas que não podem ser repetidas, ou mesmo aquelas que foram antecipadas, elas vão sim para a mão do juiz da instrução e julgamento. A investigação propriamente dita, o inquérito com as ouvidas e etc., é que não irão, para evitar que haja a contaminação do juiz da instrução e julgamento. Lá, tudo que se inicia será novo, objetivando distanciar o juiz, em obediência ao sistema acusatório, daquilo que ficou apurado no inquérito policial, como forma de evitar que ele se contamine e, portanto, profira uma decisão viciada no que se refere o conteúdo dessa decisão. O parágrafo 4º, ele diz: fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juiz das garantias. Nem precisaria dizer, porque tanto a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dá esse acesso, se não me falha a memória, a súmula 14 ou 11, que fala desse acesso, como também a Lei 8.906 e também a Lei do Ministério Público dão esse acesso, mas o legislador preferiu pecar por excesso. O artigo 3º D, ele diz: o juiz que, na fase de investigação,
praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Aqui é uma questão de impedimento que vai ser atrelada ao estudo que nós iremos fazer dos artigos 251, 252 e 253 do Código de Processo Penal, quando tratarmos da questão do impedimento. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. O dispositivo é autoexplicativo, portanto dispensa qualquer comentário. O artigo 3º diz: o juiz das garantias, diz: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Aqui está buscando estabelecer o juiz natural, respeitando o juiz natural que deve ser observado pelo juiz de garantias, né? Sua competência para o controle da legalidade da investigação criminal e para a salvaguarda dos direitos individuais deve ser previamente estabelecida por lei ou na lei, e com isso a gente evita o chamado juízo de exceção e também chamado juízo de ocasião, que seria uma espécie de magistrado encomendado para julgar um determinado processo, e a Constituição veda expressamente essa postura, essa conduta, que seria o juízo de exceção. E, por fim, o artigo 3º F, que ele diz que o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Aqui, o legislador foi muito feliz, porque a gente, infelizmente, observa que a imprensa se junta muitas vezes com determinadas autoridades sem escrúpulos, objetivando expor a imagem do investigado, do preso. E aqui eu não estou defendendo a impunidade, mas apenas exigindo o respeito à legislação. Não se justifica expor de propósito a imagem de quem está sendo investigado, de quem foi preso, e posteriormente essa pessoa ser absolvida, e não se dá a mesma publicidade que se deu quando da prisão. Então, objetivando proteger a integridade, a imagem do investigador preso, o juiz de garantias ele tem que impedir que haja essa exploração da imagem, sob pena de responsabilidade da autoridade civil, administrativa e penal. E o parágrafo único diz que, por meio de regulamentação ou por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e à dignidade da pessoa submetida à prisão. Aqui o que o legislador está dizendo no parágrafo único é que vai caber às autoridades criar um mecanismo de regulamentação dessa conciliação entre o direito de imagem do preso e o direito de informação da imprensa. Eles precisam estabelecer essa equação de forma que não se fira o direito à imprensa, o direito da imprensa de informar, e também não se fira o direito à dignidade da pessoa submetida à prisão. Bom, em relação a essa parte do inquérito policial, embora, como eu já disse reiteradas vezes, esse artigo 3º esteja suspenso por decisão liminar do ministro Fux, esta situação pode ser reformada a qualquer momento, desde que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se reúna
e, por maioria, decida revogar a decisão monocrática que suspendeu a aplicação desses dispositivos. Dito isso, nós vamos analisar agora a questão referente à incomunicabilidade do preso. Essa situação ela está aqui descrita no artigo 21 do Código de Processo Penal. O que é que diz aqui no artigo 21 do Código de Processo Penal? A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. O parágrafo único diz: a incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer caso, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, a incomunicabilidade, ela consiste em deixar o preso sem contato algum com o mundo exterior ou com sua família e até mesmo com o advogado. Essa é a incomunicabilidade. Ocorre que, em que pese o artigo 21 do Código de Processo Penal preveja a possibilidade da incomunicabilidade, quando a gente faz uma interpretação conforme a Constituição, a gente vai descobrir que este dispositivo ele não se ajusta à Constituição Federal, ou seja, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a gente vai detectar que a Constituição Federal, no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, estabelece que é vedada a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. O que é que isso significa? Significa que se, mesmo durante o estado de defesa, como está aqui no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, mesmo durante o estado de defesa, situação na qual a gente sabe que há uma certa flexibilização de direitos individuais, não é possível decretar a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão não será numa situação de normalidade. E aí é muito lógico. Se o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição diz que mesmo durante o estado de defesa não se pode decretar a incomunicabilidade do preso, o estado de defesa permite a flexibilização de alguns direitos individuais, se mesmo havendo a possibilidade de flexibilização de direitos individuais no estado de defesa, não se admite a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão não se admitirá numa situação de normalidade como a que a gente vivencia hoje. E, portanto, o artigo 21 do Código de Processo Penal não é aplicável nesta situação que a gente vive hoje. Ele não tem aplicação porque não se admite a incomunicabilidade do preso, até porque a própria Constituição Federal exige que o preso tenha contato com a família e com seu advogado. Dito isso, a gente então inicia a análise do ato de indiciamento. O que seria o ato do indiciamento? O indiciamento ele é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, ela direciona a investigação. A autoridade policial, de maneira fundamentada, ela vai dirigir, ela vai apontar a investigação. Que significa que a autoridade policial ela vai centralizar a investigação em apenas um ou alguns suspeitos. Porque percebam que a investigação se desdobra da seguinte forma: primeiro, o delegado, quando recebe a notícia do crime, ele então vai observar quais são as linhas investigativas. A partir da existência dessas linhas
investigativas, a autoridade policial então vai estabelecer quem é o suspeito A, se ele tiver mais de um suspeito, suspeito A, suspeito B, suspeito C, suspeito D, para iniciar a investigação. Depois que ele vai filtrando a investigação, que ele vai conduzindo as investigações, ele então canaliza a sua conclusão para todos, se ele tiver elementos suficientes em relação a todos, ou para um ou dois. Então, deixam de ser suspeitos e a partir desse momento passam a ser investigados, porque os elementos de prova apontam, indicam para esta ou aquela pessoa que inicialmente era suspeita e agora passa a ser investigado, que passa a ser indiciado, na verdade, não investigado, porque os suspeitos já são os investigados. E aí, nessa situação específica, a autoridade policial promove o ato formal de indiciamento, que é considerar que a investigação produziu aquele resultado dirigido àquela pessoa que hoje é indiciado pela prática da infração que se apurou. E aí o indiciamento ele não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial, né? Sendo apenas esse ato por meio do qual a autoridade passa a direcionar as investigações sobre determinada pessoa ou sobre determinadas pessoas. A Lei 12.830 de 2013, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, ela diz que o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar autoria, materialidade e circunstâncias. Ainda que não existisse, obviamente, a legislação expressa, tal conclusão poderia ser extraída naturalmente da própria lógica do inquérito policial, já que ele é presidido pela autoridade policial. Então a gente vai encerrar aqui no indiciamento e posteriormente nós daremos continuidade ao inquérito policial, observando a conclusão do inquérito policial e todos os seus desdobramentos até o oferecimento da ação penal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.